Tópico de hoje é sobre manutenção de frotas. Então, para nossa aula, iremos seguir o seguinte sumário. Falaremos sobre a importância estratégica da manutenção e confiabilidade, discorrerei sobre os conceitos de manutenção e confiabilidade, falaremos sobre manutenção e estratégias e operações de manutenção, tratando de manutenção produtiva total, manutenção centrada em confiabilidade, gestão de ativo e, como proposta para vocês, um trabalho aí sobre planejamento de manutenção. Tá? Então, os objetivos da disciplina são esses expostos. Compreender a importância da confiabilidade e manutenção, determinar a confiabilidade do sistema, conhecer os parâmetros disponibilidade, confiabilidade e manutenibilidade e distinguir entre os tipos de sistemas de manutenção. Dando continuidade aos objetivos, então nesta sessão nós pretendemos descrever como e para que melhorar a manutenção, comparar os custos de manutenção, de prevenção e de reparação, definir os conceitos de manutenção autônoma, manutenção produtiva total, manutenção centrada em confiabilidade e gestão de ativo. E pretendemos propor o desenvolvimento da competência em desenvolver um sistema de manutenção de frotas. Bom, eu vou retornar aqui o que foi comentado na aula sobre a abordagem da engenharia de sistema em gestão de frotas. Lá naquela aula, eu comentei sobre arquitetura empresarial de frotas, propondo um framework, ou seja, um quadro de referência, um arcabouço que envolve teorias e modelos. Tá? Então, aqui, o que significa essa tal arquitetura de sistema? A arquitetura de sistema são conceitos ou propriedades fundamentais de um dado sistema em seu ambiente, incorporados em seus elementos, relacionamentos e em princípios de seu design e evolução. Elas se valem, como disse, de frameworks, teorias e modelos, que vou conceituar o seguinte. Um framework é um quadro de referência utilizado para explicar algo. Identifica um conjunto de variáveis e suas relações, que presumivelmente explicam um conjunto de fenômenos. O framework pode fornecer desde um modesto conjunto de variáveis até algo extenso como um paradigma. Não precisa identificar direções entre as relações, embora estruturas mais desenvolvidas certamente especificam algumas hipóteses. Uma teoria fornece um conjunto de relações mais densa e logicamente coerente. Aplica valores a alguma das variáveis e, geralmente, como as relações podem se alterar dependendo dos valores de suas variáveis críticas. E o modelo é uma representação de uma situação específica. É geralmente mais estrito em escopo e mais preciso em suas suposições do que a teoria subjacente. Então, nós temos esse framework. Dentro desse framework, nós temos diversas teorias e essas teorias são, de certa forma, articuladas por modelos, que nós veremos a seguir. Muito bem. Um dos frameworks são os espaços. Então, vamos tratar aqui dos espaços. Então, os espaços são frameworks da qual se busca compreender a empresa de frotas como um sistema complexo, através da sistematização do foco sobre áreas ou setores específicos sem desconsiderar as demais. Procedimentos, portanto, na análise sistêmica da arquitetura organizacional, que envolve a estrutura hierárquica, divisões e setores externos,
interfaces externas, carreiras funcionais e cultura organizacional. Nesse caso aí, nós temos, né, alguns autores como o Nadler e o Galbraith que teorizam sobre arquitetura organizacional. A arquitetura de processo e de governança engloba os procedimentos de gestão e condução de projetos, né, ao gerenciamento dos processos administrativos, bem como aqueles relacionados ao emprego operacional do material. Este framework recorta processos como as conexões dos conhecimentos e as organizações. E temos aí um teórico, né, bastante conhecido, que é o Zachman. Tá? E a arquitetura do conhecimento engloba os sistemas de informação, de dados e ferramental de modelagem. Em certa medida, a arquitetura do conhecimento se concretiza com sistemas de informação, integrando os diversos níveis de tomada de decisão, né, o tático, operacional e estratégico, em funcionalidades, como um sistema de processamento de transação, sistema de apoio à decisão, sistemas especialistas, sistemas de gestão de cadeia de suprimento, né? Inclui-se ainda a organização das instruções e formação de pessoal com conhecimento específico. E, geralmente, né, é o pessoal da área de TI, né, que aborda esta questão da arquitetura do conhecimento. Continuando, vamos falar então das perspectivas, que é como a empresa de frota pensa a estratégia, as pessoas, os ativos e a infraestrutura. E como é que ela pode pensar a estratégia? Ela pode pensar a estratégia como um plano, né? No caso, um planejamento estratégico. Ela pode pensar a estratégia como posicionamento, no caso da estratégia competitiva, ou a estratégia como níveis de decisão, né? Através do mapa, do Balance Scorecard, certo? Então, a estratégia pode ser teoria, pode ser cultura ou pode ser subordinação. No caso também, né, da gestão, né, questão do pessoal, né, como é que se desenvolve as pessoas, né, o que é o ciclo de recursos humanos, como é que se faz o desenvolvimento de pessoas e como é que faz, qual é a perspectiva, né, de educação e treinamento, né, da organização. Como se concebe, se realiza a gestão de ativos, que é o nosso tópico de aula mais importante hoje, e no caso também, né, de uma empresa de frotas que transcende somente a frota, mas passa a ser um operador logístico, né, como se concebe, desenvolve e se implementa as infraestruturas. Bom, então falaremos agora dos parâmetros de efetividade. Tá? Os parâmetros de efetividade são os que estão descritos aí. Tá? A eficácia, que é a medida de acurácia, resultado da razão do resultado obtido pelo desejado. Tá? É aquela história, né? Se cumpriu ou não cumpriu a missão. A eficiência é uma medida de economia, é o resultado da razão entre os resultados obtidos pelos recursos utilizados. A disponibilidade é a medida de prontidão, né? Que é o resultado entre o tempo operacional e o horizonte do tempo disponível de operacionalidade. O tempo operacional é também chamado de uptime. E o tempo que não é operacional é de downtime. Esta é denominado a disponibilidade inerente e pressupõe que as peças de reposição e a mão de obra estão 100% disponível, sem atraso, podendo ser expressa como resultado da função dos parâmetros de confiabilidade e manutenabilidade, e uma relação de trade-off, ou relação de compromisso. A confiabilidade, que é a probabilidade de um item, produto ou sistema desempenhar adequadamente o seu propósito específico por um determinado período sob as condições ambientais pré-determinadas. O parâmetro da confiabilidade, né, é medido, né, pelo MTBF ou TMF, que é o tempo médio entre falhas.
A manutenibilidade é a característica inerente a um projeto de sistema ou produto e se refere à facilidade, precisão, segurança e economia na execução de ações de manutenção nesse sistema ou produto. Um parâmetro usual da medida de manutenibilidade é o tempo médio entre falhas, o tempo médio para reparar, MR. Tá? A manutenibilidade do sistema podem ser melhorados se forem otimizadas as ações de manutenção do sistema ou produto, como, por exemplo, envolvendo o operador nas atividades de reparo, né, com projetos de configuração modular, enfim, diminuindo o tempo de reparo. Muito bem, então qual é a importância estratégica da manutenção e da confiabilidade? O objetivo da manutenção da confiabilidade é manter a capacidade do sistema. E essa importância estratégica da manutenção e confiabilidade, né, ela pode ser explicada porque a falha tem profundos efeitos sobre uma empresa, né, sobre a operação, sobre a reputação, sobre a rentabilidade, sobre a satisfação do cliente, sobre a redução do tempo ocioso e protegendo investimentos em instalações e equipamentos. Então, falaremos agora de confiabilidade, né? Aqui estou citando aí o livro, texto, né? Que se baseou nos tópicos aí. Bom, os históricos, né? Bom, como falei, né? A análise surgiu lá, a primeira ideia sobre confiabilidade surgiu na Primeira Guerra Mundial, onde se buscou fazer uma análise de desempenho de aeronaves. Na Segunda Guerra Mundial, né, com os foguetes, né, e os mísseis, o V1 e o V2, Von Braun, né, para melhorar, tá certo, o desempenho desses artefatos, se buscou, né, a compreender a questão, né, da confiabilidade. Tá? E na década de 50 e 60 nós tivemos, né, o uso no Polaris, na década de 70 na indústria nuclear, e especialmente, né, depois do acidente de Three Mile Island, né, onde a Westinghouse, né, desenvolveu um programa bastante extenso, né, sobre o estudo da confiabilidade, né, treinando, né, os seus engenheiros. Né. Esse treinamento é bastante interessante, até um jogo que eu tenho, que é o Logistic Command, em que ele tem dois partidos, né? Um partido utiliza material do Pacto de Varsóvia e o outro da Forças de OTAN. Né, na realidade, seria um wargame sem guerra. Né? Cada partido, né, tem que buscar gerenciar os seus sistemas e buscar os maiores índices de disponibilidades. Tá? E como é que, né, no caso das forças da OTAN, né, das peças azuis lá do jogo, tá? São peças de custos maiores e com confiabilidade maior. Só que os tempos de reparo dele, a manutenibilidade são maiores, ou seja, a manutenibilidade deles é mais comprometedora. Já, né, nas forças lá do Pacto de Varsóvia, das pecinhas vermelhas, são mais baratas, a confiabilidade é menor e a reparação, né, é maior. Então, se a gente, é bem interessante isso, que se você comparar, realmente era dessa forma que os sistemas se apresentavam mais ou menos até a década de 90. Né? Você comparar, por exemplo, um carro de combate soviético T-80 com um carro de combate americano, né? Que seria o Abrams, né? O Abrams tem altamente confiável, né? Só que para fazer a manutenção dele, né, você demora, né, muito tempo.
E em comparação, né, os carros que na época, né, soviéticos, né, ele trocava, tá certo, a turbina do carro em 4 horas em qualquer lugar, né? Não precisava se recolher no parque ou então para escalões de manutenção mais elevado. E mais adiante, né, análise de risco e segurança, qualidade, otimização da manutenção, proteção ambiental e projeto de produtos, né? Então, a importância do estudo da confiabilidade está aí, né? A globalização, sistemas e produtos e sistemas de melhor desempenho e menor custo, redução da probabilidade de falha, implicando em confiabilidade. Então, o que é essa tal de confiabilidade, né? Confiabilidade está associado à operação bem-sucedida de um produto ou sistema na ausência de quebras ou falhas. Então, existe uma definição quantitativa de limites. Tá? A confiabilidade de um sistema está correspondente à sua probabilidade de desempenhar adequadamente o seu propósito especificado por um determinado período de tempo e sob condições ambientais pré-determinadas. Tudo que está sublinhado faz parte do conceito de confiabilidade. Tá? Item, probabilidade, desempenhar adequadamente, propósito, período de tempo, condições ambientais. Então é isso, né? Tudo tem confiabilidade. Uma bicicleta tem confiabilidade, né? Então, cada item de uma bicicleta tem sua confiabilidade e a bicicleta como um todo, né, terá uma confiabilidade resultante, né, desses conjuntos de itens, né, de todos os itens da qual, tá certo, ela integra a bicicleta. Está probabilidade associada, ou seja, a confiabilidade ela vai estar no valor, né, como são válidos os axiomas clássicos da probabilidade. A confiabilidade ela varia de 0 e 1, né? É um modelo, né, binomial, ou seja, o estado de funcionamento adequado, né? Ou são esses dois casos, né? Ou funciona ou falha. Tá? Desempenhar adequadamente, né? E por um determinado propósito. Então, uma furadeira industrial e uma furadeira de mão têm, né, desempenhos, né, distintos para propósitos distintos. Dentro de um período de tempo, né, a definição da unidade de tempo, né, utilização de variável aleatória t. T pode ser expresso em termos de ciclos, né, deve ser especificado junto ao valor da confiabilidade e o tempo de falha para uso contínuo total. E aí, né, também a questão das condições ambientais, né, que diz respeito ali, tá, até um requisito, né, de como é que requisito de projeto, tá? Então, confiabilidade versus qualidade. A qualidade é a descrição estática do item e a confiabilidade trata da passagem do tempo incorporada. Alta confiabilidade pode ter uma igualdade com alta qualidade. Alta qualidade não significa alta confiabilidade. Então, no desenvolvimento do produto, tá, nós temos ali o projeto produto, o projeto processo, a manufatura e a operação. Né? Podemos pensar, né, assim como um ciclo de vida. Né? Então, a confiabilidade, a relação da confiabilidade e da qualidade, né, ela existe ali, tá certo? Uma área que é comum a ambas no projeto do produto. Bom, os principais conceitos relacionados à confiabilidade, elas estão reguladas por essas normas aí, a norma ISO 8402 e 5402. Tá?
tratam da qualidade, disponibilidade, mantenibilidade, segurança e confiança. Falaremos agora de manutenção e confiabilidade, né? Utilizando aí um livro-texto de gestão de operações. Manutenção e confiabilidade. A manutenção são todas as atividades envolvidas em manter o equipamento de um sistema em funcionamento. E a confiabilidade é a probabilidade de que uma máquina vai funcionar corretamente por um tempo especificado. Sintetizando o que nós falamos anteriormente. Algumas táticas importantes. A confiabilidade. Buscar melhorar os componentes individuais ou fornecer redundância no sistema. Manutenção. Implementação ou melhoria de manutenção preventiva, ou então aumentar a capacidade ou velocidade de reparação. Então, o gerenciamento de manutenção, né, é importante ali, né, a participação dos empregados, né, procedimentos de manutenção e confiabilidade que irá implicar em resultados, né? Então, participação dos empregados, né? Podemos tratar aí do compartilhamento de informações, treinamento de habilidades, sistemas de recompensa e compartilhamento de poder. Nos procedimentos de manutenção e confiabilidade é buscar, né, parametrizar e disciplinar ali ações como limpar e lubrificar, monitorar e ajustar, fazer reparos menores e a prática aí de registros computacionais. Como resultados, teremos estoques reduzidos, qualidade melhorada, capacidade melhorada, reputação da qualidade e melhoria contínua. Tá? Então, né, a confiabilidade do sistema, em sistemas em série, tá? É calculada, né, por esta equação, né? Então, confiabilidade de sistemas em série, todos os sistemas têm que funcionar. Então, como são, né, a condição da probabilidade de um sistema em que 1 e 2 e 3 e assim sucessivamente tenha que funcionar, tá? Vai ser o produtório, né, de cada um desses componentes aí. Então, aí a gente dá uma olhada, né, verificando de como é que cai drasticamente, né, a confiabilidade de um sistema à medida, né, que aumenta, né, o número de componentes. Vamos pegar um exemplo ali do sistema em série. Nós temos ali o primeiro componente com 90%, o segundo com 80% e o terceiro com 99%. E a confiabilidade do processo em série deu 71,3%. Né, a confiabilidade do sistema vai ser sempre menor do que a confiabilidade, tá, de cada um dos componentes. A taxa de falha, né, nós teremos aí, né, definido como o número de falhas, né, dividido pelo número de unidades testadas multiplicada por 100%. E podemos colocar também a taxa de falhas como o número de falhas, né, dividido pelo número de horas do sistema operando. Tá? E o inverso dela é justamente o tempo médio entre falhas. Vamos pegar um exemplo, né, de taxa de falhas. Né? Temos 20 aparelhos de ar-condicionado para uso na Estação Espacial Internacional operando por 1000 horas. 2 dos sistemas falharam durante o teste. Uma falha após 200 horas e uma após 600 horas.
quais são as taxas de falha e o MTBF. Então, a taxa de falha, né, em termos de proporcionalidade, é 2 sobre 20 vai 10%. E a taxa de falha N, tá, seria 2 dividido por 20 menos 1.200. O que é esse 1.200? O 1.200 corresponde ao tempo de downtime, tá? O tempo em que o sistema deixou de operar. Nós verificamos ali, né, que a primeira falha ocorreu, né, em 200 horas. Né? Então, se ela ocorreu em 200 horas, ela, né, deixou de funcionar em 800 horas. E a segunda unidade deixou de funcionar em 600 horas. Então, ela ficou downtime 400. 800 mais 400 dá 1.200. E teremos, né, como resultado aí umas falhas por hora de 0.0000106 falhas por hora, que resultaria de um tempo médio entre falhas de 9.434. Se a viagem do ônibus espacial durar 60 dias, qual será o índice de falha? Aí teremos, né, o resultado. Bom, então, providenciar redundância. Né? Então, temos aí a confiabilidade, né, podemos calcular a questão da redundância, que seria a probabilidade do primeiro componente funcionar, mais a probabilidade do segundo componente funcionar, vezes a probabilidade de necessitar o segundo componente. A confiabilidade de um componente é de 80%. Então, como é que seria a redundância, né? Se a gente colocasse uma redundância num sistema, né? Então, seria, né, calculada aí por 80% mais 80% que multiplica 1 menos 80%, então, que resultaria aí numa confiabilidade aumentada de 80% para 96%. Então, aí uma fórmula genérica, né, de como é que aplicando as redundâncias, né, naquele nosso sistema inicial de 3 sistemas em série, né, nós colocando uma redundância de 90% no primeiro, uma redundância de 80% do segundo componente, teríamos, né, a confiabilidade aumentada de 71,3% para 94%. Então, como é que se calcula a questão das redundâncias em paralela, né? Nós iríamos, né, colocar, né, que a confiabilidade central seria 0,95 e a probabilidade dos 3 caminhos falharem, né, seria, né, 0,012. E a confiabilidade seria justamente 1 menos a probabilidade dos 3 caminhos falharem. Então, numa fórmula geral, tá? Nos sistemas em paralelo, a confiabilidade equivalente vai ser o produtório, tá certo? De todos os componentes. Se todos os componentes forem igual, vai ser, né, a confiabilidade elevada a n potência. E a confiabilidade de os sistemas em paralelo vai ser dado, né, por essa, né, primeiro, todos o R1, R2 ou R3 funcionar, tá? Que seria, né, se a gente raciocinasse, né, de nenhum deles funcionar. Então, a probabilidade seria, né, o produtório de nenhum deles funcionar, né, e a confiabilidade complementar seria 1 menos, né, o produtório, né, de nenhum deles funcionar. Caso fosse todos iguais, né, teríamos essa fórmula, né, apresentada embaixo. A confiabilidade equivalente seria 1 menos R elevado a N.
Bom, então a disponibilidade inerente, tá? Ela é dada por este equacionamento aí. Tá? É o tempo médio entre falhas, ou MTBF, dividido pelo MTBF mais o MTTR. Tá? Então, de certa forma, tá, este equacionamento ele sintetiza um pouco, né, as relações de compromisso que precisamos pensar quando, né, buscarmos uma melhor gestão de manutenção, tá? Uma melhor disponibilidade, que é isso que é importante, né, para o nosso sistema. Manutenção. Tá? Então, temos dois tipos de manutenção. A manutenção preventiva, que é a inspeção de rotina, né, e manutenção para manter as instalações em boas condições de operação. E a manutenção corretiva, que são reparos de emergência ou de prioridade no equipamento que falhou. Tá? Bom, implementando a manutenção preventiva. Precisa saber quando o sistema requer serviço ou é provável que falhe. As taxas iniciais elevadas de falha são conhecidas como mortalidade infantil. Quando um produto é instalado, o MTBF geralmente segue uma distribuição normal. Boa apresentação de relatórios de manutenção de registro pode ajudar a decisão sobre quando a manutenção preventiva deve ser realizada. Então, temos aí um sistema de manutenção informatizado, né, com as entradas, né, e com algumas saídas aí. Então, os arquivos de dados, né, em que pode ser desde o arquivo de equipamento com lista de peças, né, manutenção e cronogramas de ordem de trabalho, arquivo de históricos e de reparo, inventário de peças de reposição, dados pessoais, com habilidades, salários, e como relatório de saída vai facilitar, né, desde ordens de trabalho, análise de custo, relatório de história do equipamento, lista de peças e do equipamento e relatórios de estoque e de compra. Muito importante ter um sistema de manutenção informatizado, portanto. Custos de manutenção. A visão tradicional tentou equilibrar os custos de manutenção, de prevenção e de reparação. Tipicamente, esta abordagem não leva em conta os custos totais de uma reparação crítica ou quebra, que tem impacto no inventário, no moral do funcionário e na falta de confiabilidade dos cronogramas. Então, vamos dar uma olhada ali, né? Está aqui que é a visão, né, tradicional. Então, os custos de manutenção preventiva eles tendem a aumentar à medida que o compromisso de manutenção aumenta e os custos de manutenção de reparação diminuem. Né? E se acredita que existe ali um ponto ideal, né, que seria o mais baixo para a política de manutenção de custo. Só que, na realidade, né, é esta que é a visão verdadeira. Né, porque o custo total de avaria ele tende a ser mais intenso, mais grave, e por isso que, de certa forma, né, o ponto ideal de manutenção, né, ele tende a exigir, né, um compromisso maior, né, de manutenção preventiva. Então, eu vou pegar um exemplo aí de um exercício de custo de manutenção. Deve a empresa contratar a manutenção? Então, tem uma empresa lá com uma impressora, né? E a gente questiona se a empresa deve contratar a manutenção para suas impressoras. E aí nós temos os números de defeitos, né, com o número de meses que ocorreram defeitos. Então, durante 2 meses ocorreram 0 defeito. Durante 8 meses ocorreu 1 defeito. Durante 6 meses ocorreram 2 e durante 4 meses ocorreram 3 defeitos. Então, no total nós tivemos
20 defeitos. E o custo médio para reparar é 300 pilas. E o custo de contrato de manutenção preventiva é 150. O número médio de falhas com contrato de manutenção preventiva é de uma falha por mês. Então, como é que a gente toma essa decisão? Tá? Então, calculamos o número esperado de avarias. No nosso caso, como apresentado aí, né, pelo valor esperado, daria 1,6 avarias por mês. Vamos agora verificar o custo de repartição prevista por mês sem manutenção preventiva, que seria 1,6 vezes 300, daria 480 pilas por mês. E o custo da manutenção preventiva, que daria 300, justamente uma quebra por mês, cada quebra um custo de 300, mais o serviço contratado, daria 450 pilas por mês. Então, contratar o serviço de manutenção preventiva é menos dispendioso, comparando lá com o valor anterior de 480, é vantagem, então, contratar a manutenção preventiva. Então, para aumentar a capacidade de reparação, temos que ter o nosso pessoal bem treinado, recursos adequados, capacidade de estabelecer prioridades e planos de reparação, capacidade e autoridades para fazer planejamento de materiais, capacidade de identificar a causa de avarias, capacidade de projetar maneiras de ampliar o MTBF, o tempo médio entre falhas. Então, como é que a gente aumenta a nossa capacidade de reparação? Tá? Justamente através de manutenção autônoma, atribuindo responsabilidade ao operador. Então, a manutenção preventiva custa menos e é mais rápida quando nos movemos para a esquerda. Tá? E a competência é maior à medida que nos movemos para a direita, com o aumento da complexidade. Então, ali em cima, na primeira linha, a gente pode dizer que temos ali o que seria os escalões de manutenção, os níveis de manutenção também chamado. A manutenção do operador, a manutenção departamental, o serviço de campo do fabricante e o serviço de parque, que é o retorno do equipamento por exemplo, ali ao fabricante. Estratégias e operações de manutenção, através do livro do Matos, que está citado no final da bibliografia. Bom, vamos então verificar como é que a gente pode abordar a manutenção produtiva total, também expresso pelo acrônimo TPM, que trata-se aí também da palavra Total Productive Maintenance. Então, se faz isso desenhando máquinas que são confiáveis, fáceis de operar e fáceis de manter, enfatizando o custo total de propriedade na compra de máquinas para que os serviços de manutenção sejam incluídos nos custos, desenvolvendo planos de manutenção preventiva que utilizam as melhores práticas de operadores para os departamentos de manutenção e serviços de depósito e treinando para a manutenção autônoma para que os operadores mantenham suas próprias máquinas e com parcerias com o pessoal de manutenção. Então, os princípios de manutenção são isso aí, integração de produção e manutenção, objetivo da quebra ou da falha zero, acidente zero, dano ambiental zero, atuar sobre causas raízes das falhas e maximização do ciclo de vida. Os pilares da manutenção, estamos aí, manutenção autônoma, manutenção planejada,
melhoria específica, educação e treinamento, controle inicial, qualidade, o escritório, né, da manutenção produtiva total e reforçando aí a questão da manutenção autônoma, né? Então, a manutenção autônoma trata disso, né? Dos empregados aceitarem responsabilidades, né? Para observar, verificar, ajustar, limpar e notificar, prever falha, evitar avarias e prolongar a vida útil do equipamento, né? É interessante aí conectar com um programa de qualidade, por exemplo, né? Iniciar ali com o programa 5S. Tá? Então é interessante, né, na hora de se fazer um planejamento de manutenção, né, combinar a abordagem da qualidade e a abordagem da manutenção. Tá? A manutenção centrada em confiabilidade, né, nós temos ali, na realidade, ela vem do termo do Reliability Centered Maintenance, foi proposta por Nolan Hipp para o Departamento de Defesa, para se estudar, né, estudos de falhas típicas, e aí entra, né, o conceito de curva de banheira. É utilizado em frotas aeronáuticas e exige certificação. Tá? Então, ali, justamente, quando Nolan Hipp propôs, foi no início ali da ampliação da aviação a jato, e eles, onde havia, assim, hoje havia taxas de falhas, né, e acidentes que hoje seriam inaceitáveis, né? Então, o Departamento de Defesa, através da RAND Corporation, fez esse estudo, né? Isso que seria, né, o que é a tal da curva de banheira? A curva da banheira, ela apresenta o que é a taxa de falhas, né, que é o inverso do tempo médio entre falhas, tá, em função do tempo. Então, nós temos ali a fase inicial, a fase final e a fase de vida útil. Então, você tem uma quantidade grande de falhas iniciais e mais adiante você tem, né, um aumento pela falha de desgaste e mais ou menos ali um valor constante do que seriam falhas aleatórias, resultando na curva de banheira. Existem algumas formulações matemáticas que tentam representar esta curva da banheira, né, que está apresentada aqui. Nesse estudo do Nolan Hipp, né, se verificou mais ou menos, se verificou a incidência dessas 6 tipos aí de curva da banheira. Tá? Então, no primeiro grupo lá, ela possui elevada influência do tempo, né, e está mais associada à fadiga, corrosão e oxidação. E nas seguintes, né, as 3 últimas, D, E e F, não possuem elevada influência do tempo e associada à questão de componentes eletrônicos e pneumáticos. Alguns princípios, né, da manutenção centrada à confiabilidade, identificação das funções de equipamento, análise funcional, modularização funcional, identificação das falhas funcionais, como o equipamento perde suas funções, relacionamento de falhas funcionais versus componente, quais componentes podem provocar cada falha funcional, análise dos modos e efeitos de falha, conhecido como FEMEA, quais modos de falha do componente provocam a falha funcional, suas causas e gravidade. E seleção de tarefa mediante a aplicação de um método estruturado de perguntas para identificar a melhor tarefa. Nós temos aí um diagrama esquemático de como é que se faz a implementação, né, do que foi explicado anteriormente, análise funcional, modularização, definição do sistema, análise, ali nessa primeira fase vai pegar todo o sistema e, olha, vamos modelar desta forma, né, caminhão, né, então, basicamente, né, é buscar lá o projeto do caminhão e definir, né, quais são os módulos, né, que comporão.
será feita uma análise de funções e de suas falhas funcionais, a elaboração do FEMEI, análise de modos, e, finalmente, aí, o diagrama de decisão com a seleção e tarefas de manutenção. Tá? Então, o que é o FEMEA? Tá ali, ó. É similar ao diagrama de Chikawa, né? Só para, digamos, trazer este conceito mais próximo para vocês. Tá? Então, ele trata ali, né, da falha operacional, como o equipamento perde a capacidade operacional, da causa de falha, o que provoca o surgimento da falha, tá? O componente, os modos de falha, quem provoca a falha operacional e como o componente perde a função, a consequência da falha, o que a falha provoca e em que dimensão. Tá? E na análise de criticidade são tratados esses critérios. Severidade, o quanto a falha impacta na operação do negócio, segurança humana e ambiental, com que frequência, com que regularidade ocorre, e a capacidade de detecção. Se o modo de falha é facilmente percebido pelo operador, facilita a prevenção. Mas se for uma falha oculta, pode apresentar consequências catastróficas, pois ocorrerá sem aviso prévio. Tem ali um exemplo de tabela de criticidade aí para um caminhão, por exemplo. Tá? Isso pode lembrar alguma coisa? Pode lembrar, por exemplo, aquela matriz que talvez vocês tenham visto na qualidade lá, da matriz GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. Tá? Bom, a gestão de ativos, né? Uma proposta pela NBR ISO 55000-2014, né? A gestão de ativos, né? Definindo os requisitos para a implementação de sistema de gerenciamento para melhorar a obtenção de valor sobre os ativos físicos, né? Os equipamentos requeridos para a produção e prestação de serviço, de forma consistente e sustentável ao longo do tempo. Bom, sintetizando, vamos falar dos gêneros de manutenção. Estão aqui apresentados. Né? Nós temos a manutenção corretiva, que é o gênero de manutenção do uso até a avaria. A manutenção preventiva é o gênero de manutenção que implementa ações para prevenir e evitar as consequências das falhas. A manutenção proativa é o gênero de manutenção que implementa ações para otimizar o processo e o projeto de novos equipamentos. Então, quando estamos falando dessa manutenção proativa, ela já começa a trazer o operador para dentro do projeto para se pensar como, né, buscar ali, né, a otimização do processo. A manutenção detectiva é o gênero de manutenção que procura identificar falhas já existentes, mas não percebidas, necessitando de monitoramento com equipamentos e especializado. E a manutenção preventiva é o gênero de manutenção que busca a previsão ou antecipação de falhas, medindo parâmetros que indiquem a evolução de uma falha a tempo de ser corrigida. Bem, basicamente, o objetivo é atingir práticas do MCC, né, da manutenção centrada em confiabilidade, exigidas na indústria aeronáutica e aeroespacial, e possibilitando certificações de garantia como a ISO 55001. Problemas com manutenção corretiva. Bom, nós temos o problema, né, de rodar até quebrar. Né? Pode ser interessante para equipamentos com baixa criticidade ou sistemas redundantes. Poderia ser desastroso para máquinas ou equipamento com missão crítica, né, na fábrica. Inadmissível para sistemas que possam pôr em perigo a vida ou expor a ferimentos graves, como questão dos aviões. Problemas com a manutenção preventiva, né? A questão do
corrigir se está ou não está quebrado, né? Substituição programada ou ajuste de componente, equipamento com uma vida útil bem estabelecida, às vezes mal aplicada, como substituir velhos, mas bons rolamentos. Mas aí, né, com os equipamentos modernos, surge a questão, né? Troca ou não troca o amortecedor, né? Esse amortecedor está muito bom, está novíssimo, por que eu vou trocar? Não, na realidade, né, isso vai depender, como, né, sempre, né, da criticidade do item. A manutenção preditiva, né, usando tecnologias avançadas aí, como a gente falou, né, para monitorar equipamento e prever falhas, tá? Usando a tecnologia para detectar e prever a falha do equipamento iminente, né? Inspeção visual, né? Ou medições de vibração, né? As medições são comparadas com uma linha de base quando se refere o item ou equipamento saudável, tá? O equipamento que está tendendo para a falha pode ser, né, então, agendado para o trabalho. Tá? Então, um exemplo aí, né, de manutenção preditiva é através da análise de vibração, né? Usando transdutores, instrumentos sensíveis para detectar e analisar a vibração. Normalmente utilizado em equipamentos caros, grandes turbinas de emissão crítica, motores ou caixas de velocidade. A análise de frequência sofisticada pode identificar a parte exata em movimento que é desgastado ou com defeito. Pode utilizar um serviço de monitoramento. Também aí a questão da análise da água e o óleo, né? Tomando amostras de óleos de graxetas de compressores ou turbina para análise química de partícula. O tamanho de partículas pode indicar um desgaste anormal. A recolha de amostras de água de refrigeração para análise, né, pode detectar a ferrugem excessiva, acidez ou incrustação microbiológica. E os serviços habilmente prestados por fornecedores de petróleo e empresas de tratamento da água. Isso, né, a manutenção preditiva é mais utilizada, por exemplo, na indústria. Mas, por exemplo, né, a aeronave ela tem todo um conjunto de equipamentos que possibilitam a manutenção preditiva. Tá? Principalmente a questão da turbina, né? Então, fazendo aí uma comparação, né, das estratégias de manutenção, né, entre a corretiva, preventiva e preditiva, tá? Não é necessário, né, vantagens, desvantagens, recursos e exemplo, né, de aplicação. Tá? Então, dê uma consulta, faça uma consulta justamente para vocês compreenderem melhor, né, quais são as vantagens e desvantagens, né, de cada uma dessas estratégias de manutenção. Então, para aumentar a capacidade de reparação, né, é bom ter pessoal bem treinado, recursos adequados, né, e aplicação correta das estratégias de manutenção. E é importante, né, compreender que os recursos de manutenção têm que sempre estarem, né, prontos. Né, e a gente classifica os recursos de manutenção como esses recursos aí. Né, suporte de suprimento, teste de equipamento, pessoal para manutenção, facilidade de instalações, dados técnicos, recursos de conhecimento e computador. E chegando ali mais à parte final, nós temos aí as etapas do plano de manutenção, né, que deverão ser estudados para vocês e apresentado uma proposta. Tá? Então, eu chegando ao final já da nossa aula, né, eu proponho aí vocês, né, no planejamento da manutenção, estudar o livro, né, do Gestão da Manutenção de Frotas, escolher uma estratégia para uma empresa
de entregas de encomenda de correio urbana, escolher os perfis dos veículos, a frota deve atender entregas ultra rápidas com motoboys de pequenos volumes como caminhonete e propor um plano de manutenção de frotas. Tá? Pode ser manutenção produtiva total, pode ser manutenção centrada em confiabilidade, pode ser gestão de ativo. O importante é vocês trabalharem com os conceitos, né? E também, né, treinarem aí como é que se elabora, né, uma apresentação, né, explicando, né, esses conceitos. Tá bom? Então, finalmente chegamos ao final da aula aí com a nossa bibliografia.